Existe um grupo pequeno de pessoas no Brasil que vai terminar 2030 em uma posição financeira que a maioria não vai alcançar nem em 30 anos de trabalho. Não são pessoas mais inteligentes, não são pessoas com herança, não são pessoas que tiveram sorte com algum investimento arriscado. São pessoas que redescobriram regras que existem há décadas, regras que funcionaram no passado, que continuam funcionando agora e que o sistema financeiro prefere que você nunca aplique. Porque quando você aplica, você para de precisar dele. Patrimônio, riqueza, independência financeira, juros compostos, inteligência financeira. Esses conceitos que todo mundo ouviu, mas quase ninguém colocou junto do jeito certo. Esse vídeo é a junção. São as regras esquecidas que transformam os próximos 5 anos em algo que vai te surpreender quando você olhar para trás. Mas preciso te avisar sobre uma coisa antes de começar. A última regra desse vídeo vai contra tudo que o mercado financeiro te ensinou a acreditar sobre velocidade e riqueza. Se você sair antes de chegar lá, vai continuar jogando um jogo onde as probabilidades estão contra você. As regras que eu vou te mostrar agora não são teorias, são mecanismos que quebram a inércia, que colocam o patrimônio em movimento e que, aplicados nos próximos 5 anos, criam uma distância entre você e onde você está hoje que vai parecer impossível quando você olhar para ela do outro lado. Começamos agora. Regra esquecida 1. O patrimônio não cresce, ele acelera. A maioria das pessoas pensa no crescimento do patrimônio como uma linha reta. Guarda R$500 por mês. Em 10 anos tem R$60 mil. Simples, linear, previsível. Esse raciocínio está certo na forma e completamente errado na essência, porque ignora o elemento que transforma crescimento linear em crescimento exponencial. O patrimônio não cresce, ele acelera. E a diferença entre crescimento e aceleração é o que separa quem termina 5 anos com o dobro do que tinha de quem termina com 10 vezes o que tinha. Deixa eu te mostrar o que acontece quando você para de pensar em crescimento e começa a pensar em aceleração. Imagine 2 carros saindo do mesmo ponto. O primeiro mantém 60 km por hora constante. O segundo começa em 20 e acelera continuamente. No primeiro quilômetro, o segundo carro está atrás. No 5º quilômetro, eles estão empatados. No 10º quilômetro, o segundo carro sumiu no horizonte. Os juros compostos são o pedal do acelerador, e ele só funciona se você não tira o pé. Patrícia, 33 anos, professora de Fortaleza. Começou com R$200 por mês. Nos primeiros 2 anos, o patrimônio crescia devagar, previsível, quase frustrante. No 3º ano, o rendimento mensal gerado pelo patrimônio já pagava o próprio aporte. No 5º ano, o rendimento mensal era maior do que o valor que ela conseguia guardar trabalhando. O carro havia acelerado além do ponto de visibilidade. A regra 1 é sobre mudar o modelo mental, parar de perguntar quanto você vai ter e começar a perguntar quando a aceleração começa, porque quando ela começa, o jogo é outro. Mas aceleração sem direção é desperdício. E a maioria das pessoas que está acelerando para o lugar errado. A regra 2 vai te mostrar por quê e o que fazer diferente. Regra esquecida 2. Você precisa de um alvo, não de um sonho. Vou te dizer algo que vai incomodar quem gosta de pensar em liberdade financeira como um conceito vago e inspirador. Sonho sem número não é plano, é entretenimento emocional. Existe uma diferença fundamental entre querer ser rico e saber exatamente quanto dinheiro resolve a sua vida. O segundo tem um nome técnico na psicologia financeira. Chama-se número de liberdade. É o valor mensal que, gerado passivamente pelo seu patrimônio, elimina a dependência financeira do seu trabalho. Não o número dos seus sonhos, o número da sua realidade. O que resolve moradia, alimentação, saúde, educação dos filhos e uma margem de dignidade sem apertar. Para a maioria dos brasileiros que assistem esse vídeo, esse número é menor do que você imagina. E quando você coloca ele no papel, algo psicológico muda imediatamente. O objetivo abstrato vira um alvo concreto, e alvo concreto gera ação concreta. Com um número de liberdade definido, você faz o caminho reverso. Quanto de patrimônio precisa gerar esse valor mensalmente? Quanto tempo leva para chegar nesse patrimônio com o que você consegue aportar hoje? O que precisa mudar para chegar mais rápido? De repente, 5 anos deixa de ser muito tempo e começa a parecer possível, porque você tem um mapa, não só um destino. Ricardo, 37 anos, analista de sistemas de Belo Horizonte. Passou anos investindo sem clareza, sem alvo. Quando calculou o número de liberdade dele, R$ 4.100 mensais, e fez a matemática reversa, percebeu que estava a 6 anos de distância, não 30,
6. Essa clareza mudou tudo: a velocidade dos aportes, o rigor nos gastos, o foco na aceleração. Você precisa do seu número, não amanhã, antes de terminar esse vídeo. Mas ter o alvo não resolve um problema que vai aparecer no meio do caminho e destruir o plano de quem não está preparado para ele. A regra 3 é sobre esse problema, e ele é mais comum do que você pensa. Regra esquecida 3. A sabotagem que vem do lugar certo. Essa é a regra que ninguém gosta de ouvir. O maior obstáculo para explodir o patrimônio nos próximos 5 anos não é o mercado financeiro, não é a taxa de juros, não é a economia brasileira. É você. Especificamente, é a versão de você que aparece nos momentos de pressão financeira. Existe um padrão de comportamento que a psicologia financeira identificou e que destrói mais planos de riqueza do que qualquer crise econômica. Chama-se erosão de emergência. Funciona assim. Você constrói patrimônio, acumula, sente que está chegando em algum lugar. Então a vida acontece. Um imprevisto real, uma crise familiar, uma demissão, um problema de saúde. E o patrimônio construído com meses de disciplina é resgatado para cobrir o imprevisto. Você volta para o zero, ou perto dele. E o pior, a sensação de ter chegado perto e voltado é mais desmotivante do que nunca ter começado. A solução não é ter mais disciplina. A solução é a arquitetura financeira. Existe uma estrutura de 3 camadas que protege o patrimônio de longo prazo contra a erosão de emergência. A primeira camada é a reserva intocável, 3 a 6 meses das suas despesas mensais em algo com liquidez imediata e rendimento real. Esse dinheiro não é investimento, é escudo. Ele existe para que você nunca precise tocar no patrimônio de longo prazo. A segunda camada é o aporte mínimo inegociável, um valor que vai para o patrimônio de longo prazo todo mês, independente de qualquer coisa. Não o valor ideal, o valor mínimo que sobrevive ao pior mês do ano. Para algumas pessoas são R$100, para outras são 50. O número não importa. A continuidade é tudo. A terceira camada é o gatilho de aceleração. Toda renda fora do padrão, 13º, bônus, freela, venda de algo, 50% vai direto para o patrimônio antes de ganhar destino emocional. Esse gatilho é o que transforma anos bons em saltos reais na curva de aceleração. Quem constrói essa estrutura não para quando a vida aperta, e quem não para é quem chega. Mas a estrutura protege o que você tem, não necessariamente acelera o que você vai construir. E acelerar de verdade exige uma decisão que a maioria adia indefinidamente. É a regra 4. E ela vai te mostrar por que o timing é o ingrediente mais caro que existe no mercado financeiro. Regra esquecida 4. O preço invisível de esperar. Existe um custo que não aparece em nenhum extrato bancário. Não tem linha no imposto de renda. Não tem notificação no aplicativo do banco. Mas ele é o custo mais alto que existe no mundo financeiro. Chama-se custo da inação. E ele é calculado em anos de vida que você vai precisar trabalhar porque não começou antes. Vou te mostrar o que ele parece em números reais. 2 brasileiros, mesma idade de início de consciência financeira, 30 anos, mesma renda, mesmo potencial de aporte mensal. O primeiro começa hoje, o segundo espera 2 anos para estar mais preparado, ter mais conhecimento, esperar o momento certo. Em 5 anos, a diferença de patrimônio entre eles não é de 2 anos de aportes, é muito maior, porque o primeiro passou 2 anos a mais usufruindo da aceleração dos juros compostos. Os rendimentos gerando rendimentos, a curva subindo. O segundo não perdeu apenas o dinheiro que deixou de investir nesses 2 anos, perdeu o rendimento sobre esse dinheiro, e o rendimento sobre o rendimento, e o rendimento sobre o rendimento do rendimento. Cada mês de espera tem um custo exponencial, não linear. E a justificativa mais comum para essa espera é a que mais custa. A ideia de que você precisa aprender mais antes de começar, de que precisa do momento certo, de que quando a situação melhorar, aí sim. A situação nunca melhora por conta própria. Ela melhora quando você age dentro dela. O mercado financeiro brasileiro, com toda a sua complexidade, tem uma verdade simples no centro. Quem começa antes com menos, chega mais longe do que quem começa depois com mais. Começar imperfeito hoje bate esperar perfeito amanhã, sempre. Mas começar é apenas o primeiro movimento. O que você faz depois de começar determina se você explode o patrimônio ou apenas o acumula lentamente. E a diferença está na regra 5, que é onde a maioria dos planos de 5 anos para de funcionar. Você está a mais da metade desse vídeo. Você ouviu sobre aceleração, sobre alvo concreto, sobre estrutura de proteção, sobre o custo de esperar.
Agora eu preciso te fazer a pergunta que realmente importa. Das 4 regras que você acabou de ouvir, qual delas você já sabia, mas não estava aplicando? Não precisa responder para mim, mas precisa ser honesto com você mesmo. Porque o problema financeiro da maioria das pessoas não é falta de informação, é o espaço entre saber e fazer. Se você identificou pelo menos uma regra que sabia e não estava aplicando, escreve aqui nos comentários, regras ativadas. Porque as 2 regras que vêm agora são as mais poderosas e também as mais contraintuitivas. A regra 5 vai te mostrar o que os ricos fazem diferente nos momentos em que o mercado assusta todo mundo. E a regra 6 vai destruir uma crença sobre velocidade e riqueza que está te custando anos. Regra esquecida 5. Comprar quando todo mundo foge. Existe um padrão que se repete no comportamento financeiro das pessoas toda vez que o mercado entra em turbulência. O noticiário anuncia crise, os preços caem, o pessimismo toma conta. E a maioria das pessoas faz a mesma coisa. Para de investir, saca o que tem ou simplesmente congela, esperando o momento passar para ver o que vai acontecer. E é exatamente nesse momento que os patrimônios grandes são construídos. Não porque quem compra em queda é mais corajoso, mas porque quem entende o mecanismo sabe que preço baixo em ativo de qualidade é desconto, e desconto é oportunidade. Existe uma frase que Warren Buffett popularizou e que pouquíssimos brasileiros realmente internalizaram. Seja medroso quando os outros são gananciosos, e seja ganancioso quando os outros são medrosos. Não estou falando de especulação. Não estou falando de apostar em ativos arriscados na esperança de recuperação rápida. Estou falando de continuar aportando consistentemente em momentos de queda, porque cada real investido quando os preços estão baixos compra mais do que quando os preços estão altos. O investidor que manteve os aportes durante os períodos de turbulência que o Brasil viveu nas últimas décadas saiu dessas crises com um patrimônio proporcionalmente muito maior do que quem ficou parado esperando a poeira baixar. Crise não é o fim do jogo. Para quem está construindo patrimônio de longo prazo, crise é o momento em que o jogo acelera. Essa regra exige uma coisa que a maioria não tem construída: controle emocional sobre as próprias decisões financeiras. E controle emocional tem uma fundação específica que a regra 6 vai revelar, e que é a mais esquecida de todas as regras esquecidas. Regra esquecida 6. A velocidade que ninguém persegue. Aqui está a regra que vai contra tudo que o mercado financeiro convencional te ensinou. A velocidade mais poderosa para explodir o patrimônio nos próximos 5 anos não é a taxa de rendimento dos seus investimentos, é a velocidade com que você aumenta a distância entre o que entra e o que sai. Chama-se taxa de poupança, e ela é o multiplicador mais subestimado de toda a matemática financeira. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. 2 brasileiros com a mesma renda. O primeiro investe com rendimento de 15% ao ano, mas poupa 10% do salário. O segundo investe com rendimento de 10% ao ano, mas poupa 30% do salário. Em 10 anos, o segundo tem um patrimônio significativamente maior, mesmo rendendo menos. Por quê? Porque a taxa de poupança determina o combustível que alimenta o motor dos juros compostos, e mais combustível supera motor mais eficiente quando o horizonte é longo. O mercado financeiro não tem interesse em te ensinar isso, porque quando você foca em aumentar a taxa de poupança, você consome menos, e a economia inteira está estruturada para você consumir mais. Toda peça de publicidade que você vê hoje foi desenhada para reduzir a sua taxa de poupança. Cada parcelamento sem juros, cada oferta de crédito fácil, cada produto novo lançado com urgência artificial. O sistema está jogando contra a sua taxa de poupança o tempo todo. E a única forma de ganhar esse jogo é entender que cada ponto percentual a mais de poupança é um multiplicador direto na velocidade com que o patrimônio explode. Não estou falando de viver mal, estou falando de ser intencional, de questionar cada saída de dinheiro, de diferenciar o que compra a qualidade de vida de verdade do que compra a sensação temporária dela. Marcos, 44 anos, técnico em eletrônica de Porto Alegre, renda média, sem nenhum investimento sofisticado, sem curso caro de finanças. Ele simplesmente decidiu em determinado momento da vida aumentar a taxa de poupança de 12% para 28%, cortando gastos que ele mesmo reconheceu que não estavam comprando felicidade real. Em 4 anos, o patrimônio havia crescido numa velocidade que ele próprio não havia calculado quando tomou a decisão. A taxa de poupança é o acelerador que você controla completamente. O rendimento dos investimentos dependem do mercado. A taxa de poupança depende de você. E nos próximos 5 anos, essa é a alavanca mais poderosa que existe, ao alcance de qualquer pessoa com qualquer renda. 6 regras esquecidas. Uma arquitetura completa para explodir o patrimônio nos próximos 5 anos. O patrimônio não cresce em linha reta, ele acelera, e você precisa manter o pé no pedal tempo suficiente para sentir a curva dobrar. Você precisa de um número concreto, não de um sonho vago. O número de liberdade que transforma o objetivo abstrato em alvo calculável.
A estrutura de 3 camadas protege o que você constrói contra a erosão que a vida inevitavelmente vai tentar provocar. Cada mês de espera tem um custo exponencial que não aparece em nenhum extrato, mas que determina quanto tempo você vai precisar trabalhar. Crise não é pausa, é o momento em que os patrimônios grandes se separam dos patrimônios medianos. E a taxa de poupança é o multiplicador que você controla completamente e que supera qualquer estratégia de investimento quando o horizonte é de 5 anos ou mais. Essas regras não são novas, existem há décadas, foram testadas em contextos econômicos diferentes, em países diferentes, em realidades financeiras diferentes. Elas foram esquecidas não porque pararam de funcionar, foram esquecidas porque aplicá-las exige que você faça o oposto do que o sistema quer que você faça. E o sistema é muito bom em fazer você esquecer. Você acabou de lembrar. Os próximos 5 anos vão passar de qualquer forma. A questão é o que você vai ter construído quando eles acabarem. O vídeo que vai aparecer na tela agora vai te mostrar como calcular o seu número de liberdade com a matemática real do contexto brasileiro e o que acontece com o patrimônio de quem começa hoje versus quem espera mais um ano. Não fecha. O próximo capítulo é onde o plano se torna número.